A paz do Senhor Jesus, estamos de volta. Esse assunto hoje vai ser um assunto polêmico, né? Um pouco polêmico, porque vamos falar da incredulidade de um profeta. Nós estamos falando da pessoa do João Batista. Vamos entender por que João Batista enviou 2 de seus discípulos a questionar o Senhor Jesus se era ele mesmo, o Cristo, ou esperava que viesse outro no lugar dele. Por quê? João Batista se comportou dessa forma. Vamos ler aqui o texto, no capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 2. E daqui vamos pedir a Deus a graça e a misericórdia para que nos dê a revelação da palavra, compreender o que se passou na cabeça de João, né? E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou-lhe 2 de seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e verdes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer-lhes as turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas este que foste ver, um profeta, sim, vos digo, eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face enviarei o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Passagem interessante. A primeira coisa que devemos compreender nesse texto é o que estava sendo pregado na época do Senhor Jesus e na época de João Batista. Mas antes de falar sobre isso, vamos saber quem era João. Que chamado foi esse, né? João era filho de um sacerdote chamado Zacarias. No tempo de Herodes, ele entrou no templo pela ordem, né, na sua vez, de prestar serviço a Deus. E quando ele vai fazer o serviço a Deus, um anjo lhe aparece e diz que Deus ouviu as orações a respeito do pedido que ele estava pedindo. Ele pedia um filho a Deus, porque tanto ele como ela já eram velhos em idade, né? E a mulher dele havia uma problemática, era estéril. Deus já gosta de fazer coisas desse tipo, né? E e Zacarias, ele, quando vê o anjo, se perturba, né? E o anjo começa a ter um diálogo com Zacarias. E Zacarias duvida do anjo, por ele ser um sacerdote, por ele ser um homem íntimo de Deus, né? Estava ali a serviço de Deus. Deus o castiga usando o anjo e ele perde a sua voz, ele fica mudo. Até que o menino nasce, né? E ele volta novamente recupera a sua fala. A mulher de Zacarias era Isabel.
Isabel era prima de Maria, da qual nascera o Senhor Jesus, certo? Então João Batista era primo também do Senhor Jesus. O que acontece? Quando Isabel vai visitar Maria, né? Que Isabel ouve, aliás, a voz de Maria, Isabel se enche do Espírito Santo. E a criança salta no ventre. Então, o nascimento de João foi envolvida de revelação, de visão, certo? Envolvida dos mistérios de Deus, desde o ventre. João, quando Deus chama ele para se preparar para o ministério, né, para preparar o caminho do Senhor, porque isso já estava escrito a respeito da sua pessoa nos profetas, João se isola e vai para o deserto. E lá a Escritura diz que ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Gafanhoto era um tipo de gafanhoto na época que era combustível, né? Se comia, você pode se comer. E João Batista se isola, né, da sociedade e passa uma vida de consagração, esperando que Deus, assim, o tire daquele ambiente para fazer aquilo que ele foi chamado, né, para cumprir o seu propósito. Pronto. Sabemos agora quem é João Batista. Quando o Senhor Jesus, João Batista, começa o ministério, começa a batizar a mão de Deus, preparar o povo, né, para receber o Mestre, receber o Filho de Deus, o Senhor Jesus, começa o processo de arrependimento, de purificação, através do batismo nas águas. João Batista é orientado pelo Senhor Deus que aquele de quem ele visse a pomba descer sobre ele, certo? Esse era o Messias. Quando João Batista está batizando o povo, ao longe ele vê o Senhor Jesus e vê a confirmação. E no livro de João diz que João Batista declara claramente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista ele faz testemunho que, de fato, aquele é o Filho de Deus. João Batista não só confirma, mas vê a pomba de forma corpórea, ouve a voz, certo? Que esse é meu filho amado em quem eu comprazo. João ouve a voz, mas as pessoas só ouvem como fosse um som de trovão. E é confirmado aquele de forma sobrenatural, certo? Aquele encontro entre aquele do qual estava escrito João Batista e o Senhor Jesus. No entanto, segue-se caminho oposto os dois, depois do evento do batismo do Senhor Jesus, feito por João Batista. João Batista, Deus usa, ele entrega uma visão, uma revelação que não era lícito, né, aquele homem dormir com a mulher do seu irmão. A repreensão a Herodes. Lá vai João ser encarcerado por causa da revelação. E Jesus continua o seu ministério público, né, a fazer a obra de Deus. João, no cárcere, ouve, certo, que Jesus começa a curar pessoas, começa a se comportar não da forma do qual os judeus pregavam a respeito do Senhor Jesus. O que o judeu esperava do Senhor Jesus? Vamos entender. No livro de Zacarias, fala claramente que o mestre entraria em Jerusalém na jumenta, filho de jumenta, certo? Jumentinho, filho de jumenta. Mas existe outra profecia também no livro de Daniel, que o mestre viria num cavalo branco. Interessante isso, né? Então havia dois cenários bíblicos, certo? Do qual o pessoal que pregava na época achava que era só um evento, fazia parte de um evento só.
Se você for para Apocalipse, você vai ver um homem no cavalo branco, certo? Vindo para vencer. Você vai ver outro homem no cavalo branco, mais lá na frente, fiel e verdadeiro. Nesse de Apocalipse, o primeiro que vem para vencer é o anticristo. O segundo, fiel e verdadeiro, é Jesus Cristo, certo? É o mestre. Nesse caso do Velho Testamento, o de Zacarias é a mesma pessoa de Daniel. A diferença é que os judeus estavam pregando um contexto fora de tempo, certo? Deus iria fazer a obra de forma gradual, não de uma vez só. Os judeus esperavam, ele não estava errado, que o Messias viesse e vencesse, tirasse o povo de Israel do cativo, né, que eles eram cativo de Roma, estava submisso a Roma, aos romanos, certo? E ali o Cristo ia implementar um milênio, certo? 1000 anos de paz. Cristo ia reinar sobre todo o globo. Esse é o projeto de Deus. De fato, isso aí está certo, não está errado. Eles não estavam errados. Só que eles estavam com um contexto fora do tempo. Não era o tempo disso acontecer. Isso não vai acontecer futuramente. Por eles pregarem isso, João Batista ficou confuso. Certo? Por isso que veio a dúvida no coração de João Batista, porque o povo de Israel estava esperando que o Messias viesse como um rei Davi, certo? Como um rei que viesse de forma política também, guerreiro e política, só monarquia. Quando o Senhor Jesus começa a se comportar de forma diferente daquilo que era pregado, começou-se a se levantar dúvida. Começou-se a indagar o que estava acontecendo. Certo? Ainda que o Senhor Jesus não tivesse pecado, ainda que ele não fizesse nada de errado, mas as pessoas, os religiosos da época, queriam achar erro no Senhor Jesus para o condenar, porque começaram a sentir inveja dele por aquilo que Deus fazia. É horrível, né? Quando o religioso ele está errado ou equivocado na sua visão, no seu entendimento, e começa a querer julgar as pessoas de forma incorreta, ou por pura malícia, por pura inveja, né? A gente vê claramente nas passagens que a gente vê esse tipo de sentimento rolando a respeito do Senhor Jesus, né? A respeito dos religiosos contra o Senhor Jesus. Quando o discípulo chega a mão de João Batista a perguntar ao mestre se ele era o Cristo ou veria outro, aí é que Jesus faz milagre. Aí é que Jesus começa na frente dos discípulos de João Batista a fazer sinais e prodígios miraculosos. E mandam um intimato para João Batista. Diga que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Cristo quer dizer, eu vou continuar fazendo isso. E não tem quem impeça. Porque tem que ser dessa forma. Criar uma expectativa, certo? Criar apenas um caminho para se entender Deus, irmão, é perigoso. Querer que Deus faça assim ou siga a regra de ministério A, o ministério B, o ministério C, isso pode ser, certo, um caminho muito perigoso. Porque Deus, ele trabalha a sua multiforme maneira de trabalhar. Deus é infinito. Ele, quando ele quer fazer algo, ele quebra protocolo, ele faz o que ele quiser. E a ninguém dá explicação, porque ele é o dono da obra. Porque ele tem o poder e a autoridade para fazer o que ele quiser. E com quem ele quiser. Então, João Batista, por ser um profeta, ouviu a voz de Deus, viu a visão, certo? Foi confirmado, porém, quando ele ouve o que se prega na época,
o profeta fica confuso. Deus, ele não pode mentir, irmãos. Deus, ele não pode se enganar. Os homens podem se enganar na sua interpretação, na sua forma de ver as coisas, na sua visão de querer seguir a obra de Deus, mas Deus não. Deus não. João Batista, por não sei o que disseram de maneira tão segura, que ele ficou confuso. Mas Jesus explica, olha, João Batista é ele que veio. É sobre ele que a Escritura fala, que vinha na minha frente, preparando o caminho. Jesus dá a explicação, certo? Que entre os filhos dos homens não há ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque João Batista representa, certo, o último homem do Velho Testamento. A partir dele, por isso que ele morre. A partir dele, certo, começa, todo homem agora emprega a força para entrar no reino dos céus, através da renúncia. Entrar no céu, é claro, é por esforço. Cristo disse, porfiai e por entrar pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, o qual muitos entram por ela, muitos, nós somos poucos. Então, por essa visão, certo, não errada, mas fora do tempo, os judeus menosprezaram o que Deus tinha na vida do Senhor Jesus, e endureceram o coração e começaram a perseguir o Mestre. Jesus diz algo muito interessante. Ele diz assim, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Ou seja, não se escandalize no que eu faço. Não se escandalize nos meus caminhos. Não se escandalize da forma que eu trabalho. Meus irmãos, a gente não domina Deus, não. É Deus que domina todos. É Deus que faz como Ele quer e da maneira que Ele quer. Quando nós queremos, nós colocamos no coração, vamos para a igreja, somos ensinados que devemos ouvir a voz de Deus. Mas quando Deus fala aquilo que é contrário ao que nós queremos, nós não queremos dar ouvido. Nós não queremos fazer. Nós não queremos porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Essa que é a verdade. Por isso se torna difícil obedecer a palavra de Deus. Porque tem que ter uma sensibilidade e uma vigilância, certo? E o coração disposto para fazer aquilo que Deus quer. Quando não está disposto, aí há muita complicação e há muito problema no cenário acontecendo. Até que Deus organize tudo e coloque tudo no seu devido lugar. Então João Batista, ele é o último homem do Velho Testamento, finda nele, certo? E a partir de então agora, todo homem emprega força para entrar no reino dos céus. Então é isso. O que fez João Batista duvidar foi o que será pregado na época, de forma fora do tempo, né? Não era que, de fato, ele não tinha visto a visão. Ele viu a visão, ele viu a revelação, Deus falou com ele, certo? Mas a maneira que estava sendo pregado trouxe dúvida ao seu coração. E nada melhor do que procurar Deus, né? E ele procurou a pessoa certa, procurou o Mestre. Isso aqui é assim mesmo. Porque ele estava com dúvida. E Jesus até entendeu, né? E depois elogiou a ele, dizendo que ele é a pessoa de fato, né? Ele não tem nada errado com João. Ele é a pessoa certa, que veio preparar, né? A pessoa que estava apropriada para preparar o caminho do Senhor. Então é isso, às vezes, se não for bem interpretado aquilo que a gente lê, né? Ou se for parcialmente interpretado, fica algo a desejar, ou fica algo a gente entender o que está acontecendo. Então é isso. Deus abençoe a todos, que essa palavra possa ter esclarecido alguma coisa, né, em relação a João Batista, essa passagem entre o Senhor Jesus, e que a gente venha se render naquilo que Deus quer fazer. Deus, ele não deve satisfação, mas ele dá explicação, certo? Fazer uma pequena oração, me permita, em nome disso, do Senhor Jesus Cristo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Pai, obrigado pela palavra, que o Senhor venha dar sabedoria a teus filhos,
a tuas filhas. Venha dar, Pai, conhecimento sobrenatural, conhecimento da palavra, revelação da palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a fazer da forma correta, da forma verdadeira, da forma justa, a Tua palavra. Nos ajuda em todos os nossos caminhos. Abençoa aqueles que estão querendo aprender a pregar, aprender a evangelizar, aprender a falar de Ti. Que o Senhor derrama a Tua graça sobre cada um de maneira poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E graças a Deus por tudo. Amém. Graças a Deus.